Além disso, elas são linearmente dependentes. Um critério para você saber se duas funções são linearmente dependentes. Calcula o Wronskiano. Se num ponto o Wronskiano é diferente de zero, elas são linearmente independentes. Então, além disso, você tem o seguinte: quem é o Wronskiano do seno e do cosseno em x, tá? Do seno e do cosseno em x, quem é? É seno de x, cosseno de x, tá? E derivada do seno, cosseno, derivada do cosseno, menos sem x. Nós já fizemos esse cálculo. Isso aqui é quanto? É menos 1. É menos 1, qualquer que seja o x real. Se é menos 1, então qualquer que seja o x real é diferente de zero em um ponto zero. Logo, seno e cosseno são linearmente independentes. Logo, seno e cosseno são duas soluções linearmente dependentes dessa equação aqui. Por esse teorema, essas duas funções geram o conjunto de solução. Então, daí a solução geral φg da equação diferencial linear homogênea, daí a solução geral da equação diferencial homogênea é dada por quem é? Φg de x, quem é? É A seno x mais B cosseno x, qualquer que seja o x real, onde A e B são duas constantes reais, são dois números reais. Entendi? Pronto, a solução geral desta equação, ou seja, qualquer solução necessariamente é a combinação linear dessas duas. Tá? Agora, eu vou aproveitar o enunciado aqui, tá? Para concluir o seguinte: nessas condições, sempre há duas soluções linearmente independentes. Tá? Isso aqui é... Porque o teorema diz o seguinte: essa proposição afirma que se φ1 e φ2 são duas soluções linearmente dependentes, então o conjunto de solução é gerado por φ1 e φ2. Agora, sempre há duas soluções linearmente dependentes? Sempre há. Tá? Qualquer situação há. Então, conclusão é essa. Vou pegar aqui. Vou dar só um pouquinho aqui. E a equação diferencial linear homogênea. Então, I contida em R um intervalo, P e Q de R funções contínuas e essa equação diferencial linear. Por que ela sempre tem duas soluções? Por que ela tem duas soluções linearmente independentes? Prova. Tá? Vocês admitam as hipóteses, né? Aqui as hipóteses todas. Admita as hipóteses. Então eu estou com as hipóteses aqui. E o que eu vou fazer agora?
Admita as hipóteses e escolha x0 pertencente a I. Tá? Admita as hipóteses e seja... faltou a conclusão, né? Faltou a conclusão. Faltou a conclusão do que eu queria provar. Quer dizer, nessas condições, então, tá? Então, esta equação diferencial linear homogênea, tá? A, que eu estou me referindo a essa daqui, então, a equação diferencial linear homogênea possui duas soluções linearmente independentes. Tá? Então é a conclusão do teorema, conclusão da proposição. Quer dizer, nessas hipóteses aqui, que isso aqui é verdade, então a conclusão é que a equação diferencial linear homogênea possui duas soluções linearmente independentes. Prova. Então, prova. Então, admita as hipóteses, a hipótese é o que vem para frente, tá? Admita as hipóteses e pegue um x0 em I. Escolha um x0 em I qualquer. Aí vem o seguinte, pelo teorema de existência e unicidade, pelo teorema de existência, então, pelo teorema de existência e unicidade, existem duas soluções φ1, φ2, com domínio I contra domínio R, da equação diferencial linear homogênea, tais que, ou satisfazendo, tais que, primeiro, φ1 de x0 é 1 e φ1 linha de x0 é 0. Tá? Primeiro, existe, né? Existem duas soluções, φ1 e φ2, tá o quê? φ1 de x0 é 1, vírgula, φ1 de x0 é 0. Porque eu estou pegando, ó, o trio x0, onde o x0 está dentro de I, 1 e 0. Então, pelo teorema de existência e unicidade, há uma solução dessa equação que no ponto x0 é 1 e a derivada no x0 é 0. E há uma φ2, agora eu vou pegar o ponto x0, 0, 1. Então, há uma φ2, está o quê? φ2 de x0 é 0 e φ2' de x0 é 1. Tá? Tem duas soluções satisfazendo isso. Teorema de... Aí a parte da existência, né? Na realidade, existe apenas uma satisfazendo isso e existe somente uma satisfazendo isso. Daí, eu pergunto a você, quem é o Wronskiano de φ1 e de φ2? Essas duas soluções que existem no ponto x0. Quem é? É o determinante, né? φ1 de x0, φ2 de x0, φ1' de x0, φ2' de x0. Aqui, ó, volte aqui, ó. Volte aqui. Não é a matriz. Quem é isso? É o determinante, tá?
Não é a matriz. Determinante. Wronskiano não é a matriz. Wronskiano é o determinante. Eu esqueci o determinante aí. Corrija aí. Então aqui também, ó. O Wronskiano de φ1 de φ2 no ponto x0 é o quê? É o determinante disso. Ou seja, é o determinante de quem? Da seguinte matriz. 1, 0, 0, 1. Que é quanto? Que é 1. Bem, se o determinante, se o Wronskiano no ponto é diferente de zero, elas são linearmente independentes. Então a conclusão daqui é a seguinte: logo φ1 e φ2 são que linearmente independentes. E acabou a demonstração. Então sempre há duas soluções linearmente independentes. Quem garante isso é o teorema de existência unicidade. O teorema de existência unicidade é fundamental para explicar as coisas. E para fazer conta também, vocês já viram. Tá? Você não pode não considerá-lo, tá? Você não pode desconsiderá-lo. Ok? E aí, o problema agora, né, se resume a você, dado uma equação diferencial linear homogênea de ordem 2, encontrar duas soluções linearmente independentes. Homogênea, viu? Esses resultados são para equações diferenciais lineares homogêneas. Mais para frente nós vamos ver a aplicação, tá, de resolução dessas equações aqui. O que é importante? Onde é que isso aparece? Então veja, como eu disse, eu vou atacar o problema aqui de resolver equações diferenciais lineares onde P e Q são constantes. Então, o problema a ser resolvido aqui vai ser esse. F2' de x mais P F' de x mais Q F de x igual a zero, onde P e Q são dois números reais. Ou seja, P e Q são funções constantes. Tá? À luz disso aqui, P de x é P é uma função constante, Q é outra função constante. Então, como é que se resolve essas equações aí? Tá? É o problema que se coloca. Deixa eu ver se eu esqueci de mencionar alguma coisa importante. Não. Tá? Vamos aí. Não esqueci nada. Então vamos aí pegar. Então vamos atacar esse problema aqui. Resolver essa equação diferencial linear homogênea, que é chamado equação diferencial linear homogênea, equação diferencial linear homogênea com coeficientes constantes.
Ficar esse problema. E é engraçado, você vê o seguinte, ó. Você vê assim. Dado alfa real, olha uma coisa engraçada. Como esse problema aqui, que é uma equação diferencial linear homogênea, a sua solução passa por resolver uma equação do segundo grau. É só você ter a seguinte sacada, ó. Sacada é essa. Dado alfa real, ó, observe, considere essa equação aqui, ó. Caso particular. Deixa eu ver se eu... Não, vou pegar logo aqui. Dado alfa real, dado alfa, um número real, seja φ, tá, de R em R, seja φ de R em R. Por quê? Porque as soluções dessa equação, elas têm domínio R. Por quê? Porque as constantes, vendo como funções constantes, elas têm domínio R. Então as soluções, elas estão definidas em toda a reta, tá? Pelo teorema de existência e unicidade. Então, dado alfa real, seja φ de em R, a função dada por φ de x igual a E elevado a alfa x, qualquer que seja x real. Agora nós vamos ver em que condições essa função é solução desta equação. Então, primeira coisa, ó como é interessante. Ó. Tens quem é a derivada de φ em x? Derivada primeira, quem é? É alfa, é elevado a alfa x, qualquer que seja x real. E, portanto, quem é a derivada segunda de φ em x? Quem é? Derivada segunda, isso aqui. Alfa ao quadrado é elevado a alfa x. Daí, φ é solução. Daí, φ é solução de quem? Da equação diferencial linear homogênea. Daí, φ, a função φ, é solução dessa equação. Se e somente se, olha como é interessante, ó. Tá? Se e somente se, o quê? Vamos colocar φ duas linhas de x, mais P φ' de x, mais Q φ de x. Isso não tem nada a ver com a cara da φ. Φ é solução se somente se, isso aqui é zero. Mas agora entra o se somente se por causa da cara da φ. Isso aqui é zero para todo x real. Para todo x real. Se e somente se. Agora vamos ver quais são as condições necessárias e suficientes para φ. Porque φ é solução se somente se φ satisfaz a equação. Isso é pura definição do que é ser solução. Agora, usando a cara da φ, essa cara aqui, tá, que ela tem, que eu estou tomando, isso aí é verdade se somente se o quê? Se somente se, quem é a derivada segunda? Quem é? Alfa 2. Hã? Pronto.